Amigos, salve, salve! Estamos começando mais um boletim de terça-feira para a gente repercutir aqui a coletiva do diretor Paulo Brax, que finalmente botou as caras para falar da situação do Vasco. Por ele ter falado cerca de 1h30, tive todo um cuidado, para fazer os principais recortes desse papo, para a gente poder aqui analisar tópico por tópico. Eu ia até abrir uma live, mas pela complexidade do assunto, resolvi fazer um vídeo. Eu já te peço seu like, seu compartilhamento, antes de mais nada, e continue prestigiando o canal. Bom, vamos então fazer um react dessa entrevista, mas de uma maneira diferente. Vou colocar aqui alguns tópicos que selecionei e após cada tópico eu vou analisar. Vamos ao primeiro, que é a manutenção do técnico Barbieri e de sua comissão técnica e os erros admitidos na montagem do elenco. Tenho total confiança no trabalho do treinador, da comissão técnica e principalmente total confiança no trabalho que está sendo feito nesse ano no Vasco, em 5 meses de trabalho. Eu entendo que algumas rotas precisam ser corrigidas e serão corrigidas, mas internamente. Nesse momento, internamente. Como eu disse, é um momento ruim de resultados, um momento que a gente não queria estar nessa posição da tabela, não planejamos estar nessa posição da tabela, na 8ª rodada de um campeonato de 38. E a gente vai corrigir rotas, sim. A gente entende que erros aconteceram e nós vamos corrigi-los internamente. Eu estou aqui hoje para exteriorizar ao torcedor do Vasco que eu concordo com algumas críticas, sim. Óbvio que sim. A gente está aqui todo dia. A gente trabalha todos os dias aqui dentro do clube e a gente conhece a nossa realidade e a gente conhece o nosso trabalho. As críticas construtivas a gente as aproveita e estamos as aproveitando. Quando eu digo de correção de rota, é porque a gente não queria estar nessa situação na tabela. A gente teve jogos, 2 principalmente, que a gente deveria ter tido um resultado diferente, um resultado de vitória. E a gente entende que o momento, apesar de ruim, ele é bom para que a gente possa olhar internamente e fazer diferente, para colher resultado diferente. Então, esse dedo não vai ser apontado para uma pessoa só, esse dedo está sendo apontado para o clube como um todo, de todo um processo que o clube está vivendo, que é um processo novo. Eu sempre disse que a gente quer ser competitivo e fazer um ano sólido. E o elenco está sendo montado, que ainda é um elenco em construção, que não está 100% fechado, para ser competitivo. E se está faltando competitividade em alguns jogos, a falha é da montagem do elenco, sim, a falha é da parte técnica, sim, e isso vai ser corrigido internamente. Eu não estou aqui para me furtar de nenhuma responsabilidade do que é a minha pasta. Nenhuma. E que bom que eu tenho ainda a prerrogativa de fazer algumas coisas diferentes. Não me agrada um padrão do futebol brasileiro de anos e anos de troca de treinador num momento conturbado de resultado, sem que seja analisado o trabalho, sem que seja analisado perspectiva, sem que seja analisado o que pode ser feito internamente. Então, a decisão que vai ser de todos nós de refazer algumas rotas, ela passa pelo elenco, ela passa pelo dia a dia, ela passa pela parte técnica. E eu tenho convicção de que, com o que identificamos, conseguimos fazer diferente. Olha, não me surpreendeu essa manutenção do Barbieri, Por todo o discurso, por toda a defesa que foi a contratação dele, não esperava outra coisa. O Brax preferiu colocar a culpa na montagem do elenco e na parte técnica como um todo e tratar o assunto internamente. Enfim, não vamos saber as soluções apresentadas. O torcedor ficou sem resposta nesse sentido. Só o discurso de que a rota vai ser recalculada, como eu já previ aqui nos vídeos passados.
Vamos ao segundo tópico, que são as expectativas criadas após as promessas feitas de um time protagonista e de que o elenco estaria 80% a 90% montado e daria para sustentar essa Série A. Fala aí, Brax. Sobre a questão de expectativas em relação a falas que não são minhas. Eu não vou entrar nisso. Tá? Eu quero que a gente entenda os processos. Eu estou aqui para defender o Vasco, defender o projeto, defender as falas que eu tive com vocês mais de uma vez. E não tem problema em relação a isso. Mas muita gente criou expectativas acima da realidade. E é mais uma forma, talvez, de machucar o torcedor do Vasco. Iludir e criar algumas fantasias. E não necessariamente estou dizendo sobre frases ditas dentro de um contexto nosso de grupo. Mas pessoas externas ao processo também criaram expectativas altas de uma realidade que não é de uma hora para outra que a gente consegue alcançar. E quando eu falei dos 80%, 90%, eu vou ficar com 80%. A gente montou 80% do elenco que a gente queria, dentro das condições que a gente teve para fazê-lo. Então, quando você tem 80% do elenco e diz que estão faltando 20%, está falando de 6 jogadores. Não estou dizendo que serão contratados 6 jogadores, nem que serão contratados 5, 4, 10. Mas os 80% eu reafirmo que a gente conseguiu cumprir. A gente consegue competir, sim, na Série A com esses 11 jogadores que estavam se desenhando, e foi essa a entrevista que eu dei, dizendo que esse time titular sustenta a Série A. Eu reafirmo isso também. A gente está na 8ª rodada. E, obviamente, que a gente não vai manter o que estava sendo feito da mesma forma para provar que a gente estava certo. A gente vai mudar. A gente vai mudar. A gente não quer ter razão, a gente quer ser feliz aqui. A gente não quer ter razão. A gente quer só acertar o rumo. A gente teve que fazer um investimento maior na primeira janela, uma contratação de um número de jogadores maior na primeira janela, mas nós vamos corrigir rota também na segunda. Mas até lá, quem vai dar a solução está aqui. Quem dá a solução está aqui. Até início de julho, o grupo de jogadores é esse, a comissão é essa, o diretor técnico é esse, o diretor esportivo é esse. E a gente não tem como fazer nenhum tipo de mudança agora. Então, a gente entende, sim, que mudanças podem acontecer no grupo, nesses 20% que estão faltando, e a gente já sabe o que fazer em relação a esse movimento de julho. Mas até lá, segurança, convicção, confiança no trabalho que está sendo feito aqui para a gente fazer aqui dentro diferente. Eu assumo os meus erros na montagem do elenco e que bom que eu tenho direito de assumir e que bom que eu tenho a prerrogativa de fazer diferente em algumas situações na próxima janela. E é natural, e é normal. Os 20 elencos montados da Série A não são elencos que estão prontos em janeiro, montados pelos seus diretores, ou presidentes, ou gerentes de futebol. E não admitir isso seria uma falha muito grande dentro da minha relação de trabalho e dentro do meu caráter, que eu não faço. Os erros aconteceram, sim, são naturais e a gente vai corrigir. Olha, o Brax colocou o dedo na ferida, mas não apontou nomes, né? Fez algumas indiretas aí e ficou meio que no ar. Mas eu acho que ele podia ter autonomia para falar sobre as promessas, pois o Abel Braga, por exemplo, está abaixo, né, do organograma dele. É alguém direto a ele. Faz parte das decisões. Tudo que é falado ali respinga na cúpula do futebol como um todo. Ele preferiu também injetar confiança no elenco, não criar polêmica, né, dando a entender aí que está cedo ainda para fazer julgamento e que as medidas que vai tomar, aliado aos próximos reforços, vão reverter o panorama, né? Sobre as mudanças que ele disse que não tem como mudar agora, ora, tem, né? Se ele quisesse, poderia, né, perfeitamente trocar o comando técnico, né? Mas é o que eu falei,
por ter admitido os erros na montagem do elenco, meio que tirou o peso das costas do Barbieri. Bom, vamos para o outro tópico, que são as cobranças e soluções. Acho que é o momento de conversar com o torcedor. É o momento de se aproximar do torcedor para ele entender o que está acontecendo aqui dentro. Porque o torcedor vê os jogos. Ele não vê os treinos, ele não vê o nosso dia a dia, ele não vê os vídeos que a gente faz, as conversas que a gente tem, as cobranças que a gente faz. E tem cobrança aqui, e muita cobrança. E muita cobrança. Eu me cobro, eu cobro o Abel, eu cobro o Barbieri, eu cobro os jogadores, o Barbieri cobra os jogadores se cobram. E a gente está num momento de cobrança. E cobrança é inerente ao futebol. Faz parte do nosso papel, faz parte do nosso dia a dia. A gente quer entregar mais. A gente vai entregar mais. Eu só discordo que a gente não foi competitivo nos 8 jogos. Você não falou isso, eu sei. Porque a gente competiu, sim. Contra o Atlético, contra o Palmeiras, contra o Fluminense, apesar do barulho que foi feito de posse de bola, etc. De certa forma, contra o Curitiba, contra o São Paulo, contra o Santos. A gente competiu da forma que a gente queria competir, mas os resultados não vieram. Os resultados não vieram. Então, o que a gente tem buscado muito aqui é manter o que tem de bom, e tem coisas boas sendo feitas, e mudar o que deu errado. O que deu errado. E essas mudanças estão aqui. A gente tem atletas que não têm uma minutagem alta. Será que esses atletas podem ser a solução? Tem atletas que têm uma minutagem alta. Será que esses atletas vão deixar de ser a solução? A gente pode fazer diferente? A gente pode mudar o modelo? A gente pode mudar a estratégia de jogar? Por que não? Eu acho que o primeiro é olhar para dentro, saber que a gente pode fazer diferente e fazer. E o que eu quero que o torcedor veja é a mudança dos resultados. É a mudança nossa na tabela. É a mudança nossa a partir da 8ª rodada, que a gente termina numa zona de rebaixamento, e que não importa como começa, importa como termina o campeonato, e que a gente tem essa mudança logo. Olha, mais uma vez defendeu o trabalho feito e enalteceu as cobranças feitas no dia a dia. Sobre a competitividade, Brax Futebol é resultado também. O que vai contar lá na frente, no final do campeonato, é isso. Não adianta ser competitivo e não ganhar os 3 pontos, né? Sobre essas mudanças, deixou no ar que vai ser alterado aí o modelo de jogo e possivelmente jogadores sem oportunidades no elenco possam ganhar chance no time titular já contra o Flamengo, viu? Bom, agora vamos ver o que ele fala sobre o processo de contratações. Vamos entender. O primeiro ponto é a gente identificar a necessidade de posição. A partir do momento que há essa lacuna, há essa brecha, há essa necessidade, a gente busca o jogador dentro do perfil que a gente quer. E aí, dentro do perfil que a gente quer, tem 2 variáveis. Uma variável técnica e uma variável de projeto. A variável técnica, a gente precisa entregar um atleta que vai ser útil dentro de um modelo de jogo que a gente desenhou e que a gente já sabe como vai jogar. O que é diferente de estratégia. Mas esse jogador dentro desse perfil, a gente vai buscar. E o outro viés é o viés do projeto. É um jogador que ele vai ser contratado para ser titular e entregar desportivamente, ou é um jogador que vai ser contratado para ativo, para ser revendido, para ser um futuro do clube, para ser um atleta que vai potencializar o valor de mercado do nosso elenco. A partir do momento que esse nome ele é encontrado pelo nosso setor de análise, pela análise de mercado do Vasco, que a sala é conjugada com a minha, processo deste que eu participo ativamente, e esse nome é chancelado por nós, que ele precisa ser chancelado por nós, ele vai para 2 aprovações, que eu preciso ter 2 aprovações nele. Uma aprovação é técnica, da comissão técnica, do treinador, do diretor técnico. Eu coloco eles na mesa, sim, porque é a forma que eu entendo
que se faz um futebol com mais assertividade é você ter o braço técnico na mesa e ele tem a aprovação da 777. Esse atleta tem uma análise nossa interna de mercado, dos scouts, e ele tem necessariamente uma análise da 777 através do setor de análise de mercado do grupo, nível grupo. Então, esse jogador, ele tem 2 relatórios. Ele sempre tem 2 relatórios. E ele tem a aprovação de todo esse trio. Alguns jogadores foram aprovados internamente por mim e pelo meu time de análise, mas que foram reprovados pelo treinador e pela parte técnica. E essa contratação não foi feita. Muitos jogadores foram aprovados por nós, aprovados pela parte técnica e não foram aprovados pela 777, o que é normal dentro do nosso processo. Então, vários nomes que foram ventilados dentro da primeira janela podem sim ter sido jogadores que a gente negociou, que a gente procurou, que a gente aprovou, mas que a gente não conseguiu contratar. Ah, então tinha jogadores que poderiam ter vindo e não vieram? Sim, por vários fatores. Por recusa ou por reprovação de algum destes 2 setores e, obviamente, dentro de uma pasta orçamentária. Porque eu disse isso aqui quando eu cheguei, na minha outra coletiva, e volto a dizer, eu não vou fazer movimento que vá causar dívida e onerar, e vai onerar ainda a dívida que o Vasco tem dentro do mercado de contratação. Eu não vou dar passo maior que a perna. Eu só vou fazer movimento como responsável pela pasta de contratação do Vasco se eu tiver condição financeira de fazer. Se eu não tiver condição financeira de fazer, eu não vou fazer. Isso já foi feito no Vasco durante anos. Isso já foi feito em outros clubes e ainda é feito em outros clubes rotineiramente. Isso aqui não vai ser feito. Nessa nova era do Vasco, nesse novo processo do Vasco, não vai ser feito. Olha, para mim ficou claro que a palavra final vai ser sempre da 777, o peso das decisões será dela. E aí entra muito a questão financeira, né? Ficou claro também que o investimento vai pesar muito nessa hora também em relação ao fator técnico. Essa burocracia me parece que desagrada ao Brax. Senti ele meio desconfortável com essa situação. Mas não tem cabimento, depois de todo um processo rigoroso desse, né, o clube trazer o Matheus Cocão, o Carabarral e o Juan Cruz, por exemplo. Bom, para finalizar, vamos trazer a palavra do Brax sobre a busca por reforços, já que ele está se apegando muito nessa próxima janela como uma das estratégias para recalcular a rota. E também um camisa 10, que segundo ele já tem um nome engatilhado, hein? Então vamos ouvir o Brax aí falando dos próximos reforços e desse camisa 10. Não vou entrar em valor, não vou entrar em número. O que foi feito na primeira janela foi deixado uma pequena parte para a segunda, ou seja, não foi exaurido 100% do valor do orçamento na primeira janela, mas que é um valor insuficiente para fazer grandes movimentos. E os movimentos já começaram. Óbvio que já começaram. Eu não posso começar movimento daqui a 20, 30 dias. Eu não posso começar movimento dia 3 de julho. É óbvio que os movimentos já começaram. E eu até peço desculpa para vocês, porque vocês me perguntam sobre nomes e eu não posso responder nesse momento, porque o momento não é de contratação. O momento é de resgate da nossa performance e de resultados melhores dentro de campo. E eu não vou fazer cortina de fumaça para torcedor. Eu não vou fazer cortina de fumaça para o torcedor do Vasco. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou dizer que nós estamos buscando jogador A, B, C ou D para o torcedor ficar na expectativa desse jogador chegar e talvez esse jogador não chegar. Isso eu não vou fazer. Nós vamos apresentar os jogadores que vão ser contratados assim que tiver tudo assinado e a partir do dia 3 de julho. Só que o que eu quero, e aí eu posso dizer sem problema nenhum, é que esses jogadores estejam prontos no dia 3 de julho. Porque a gente precisa. Então, para isso, eu preciso contratar antes. E sem entrar em polêmica nenhuma com frase de ninguém, tá, Flávio? Não estou polemizando frase de ninguém. Mas a minha pasta de futebol, eu preciso
trabalhar contratação de jogador diariamente, não só quando a janela abre. É assim que funciona. Então, eu preciso fazer movimentos de antecedência. E no início do ano, vale lembrar, quando a torcida criticou muito a não apresentação de jogadores em dezembro, a gente já estava prospectando esses jogadores já assim que terminou a Série B. E esses jogadores foram apresentados no final de dezembro e início de janeiro. Então, o momento de contratação ele é muito interno. E quando a gente efetiva, a gente apresenta. Mas estamos trabalhando e fortes já para a próxima janela. Não vou esperar chegar julho para fazer esse movimento, não. A gente tem, sim, jogador já contratado para a próxima janela. A gente tem quase 2 nomes já fechados para a próxima janela. E eu não vou falar que nomes são esses. E eu não vou confirmar que nomes são esses. Lacuna no elenco, eu posso te falar 2, sem nenhum tipo de problema, porque eu não quero melindrar nem adentrar num universo que hoje existe dentro do meu elenco, que nós vamos jogar até julho com esse grupo que está aqui, e eu confio neles. E eu confio neles. Mas eu já falei várias vezes que a gente busca um primeiro volante. E a gente também busca um meia. Essas 2 posições eu confirmo para você, sem problema nenhum. A busca pelo primeiro volante também acabou esbarrando num pouco do que eu falei para o seu colega sobre o camisa 10. A gente mirou alto, porque a gente entendia e entende que é uma posição extremamente importante dentro do esquema de jogo da comissão técnica. E a gente acabou buscando soluções paulatinas, soluções que vieram não só deste elenco, mas de peças, para que isso fosse superado a não vinda desse jogador. Quando tem a oportunidade de trazer o Andrei de volta, a gente entende que a gente ocupa momentaneamente essa lacuna, que é a posição, inclusive, que hoje ele está jogando no Mundial Sub-20, com a seleção brasileira como capitão. Então, essas 2 posições eu passo para você sem problema nenhum, que são posições que a gente está ativamente no mercado, já estava antes, uma a gente acabou tirando um pouco o pé, depois que a gente fechou a situação do Andrei, mas a outra a gente não tirou o pé desde então. E a gente pretende ter esses jogadores aqui na próxima janela. Vamos fazer de tudo dentro do planejado, dentro do orçamento, dentro da aprovação desses 3 setores para trazer esses jogadores. A gente buscou nomes dentro do mercado de muita qualidade, e talvez tenha sido um erro meu, porque eu mirei alto demais. E a gente não conseguiu, por vários fatores dentro dessa negociação, seja fator financeiro, seja fator de aceitação do próprio atleta, porque a torcida do Vasco também, ela parte de alguns nomes com a premissa que esse jogador quer vir para cá. Às vezes não quer. Às vezes não quer vir para o Brasil. E ele não fala isso. Ele fala isso na negociação através do empresário. Ele não bota a cara para falar isso. E a gente é cobrado desse atleta não vir sem poder expor esse jogador que não quer vestir a nossa camisa. Então foi mirado alto demais na posição de meia desde o início. E não em relação à reposição ao Nenê, tá? Não estou falando do Nenê. Estou falando que a gente precisava, sim, de um jogador com uma qualidade maior ali no meio. E ao mirar alto demais, a gente chegou próximo de 2 ou 3 jogadores, e alguns nomes foram vazados, e eu até já confirmei alguns nomes, e a gente não conseguiu fazer. E entre esse jogador de muita qualidade e os atletas que tinham disponíveis no mercado naquele momento e os nossos do elenco que a gente poderia potencializar para exercer essa função, a gente ficou com a terceira opção. De atletas dentro do nosso elenco, mais de um nome que poderia exercer dentro do modelo de jogo da comissão técnica essa função. Melhor do que trazer esse jogador de uma prateleira que não ia nos agregar muito. Então, a gente preferiu trabalhar a performance desses atletas. Então, esse alvo
pode ter nos prejudicado nessa corrida de contratação, que a gente não quis fazer, eu não quis fazer, o grupo não quis fazer, a comissão não quis fazer, uma contratação por ser uma contratação para aquela posição. Porque diferente da posição de goleiro que você citou, o meia pode ser feito por outros jogadores de linha. Pode ser feito por um volante que tem qualidade, por um extrema, por um falso 9. A gente entendeu que aqui dentro a gente teria esse jogador para ocupar aquela posição. E até agora esse jogador não ocupou essa posição. Então é uma lacuna do elenco? É. Nós vamos buscar completar essa lacuna? Vamos e já estamos. E ainda bem que não vazou um nome que a gente está conversando e que não pode vazar, porque se vazar não vem, que seria entregar. Então, eu não vou fazer cortina de fumaça, eu não vou soltar isso em off, eu não vou dizer que a gente vai trazer um camisa 10 de peso, que eu tô... não vou fazer isso porque pode não vir. Não depende só de mim, não depende só da minha caneta para trazer. Mas o que eu te garanto é que o esforço, novamente, incansável para trazer essa peça, vai acontecer. Vai acontecer. Então, nós não vamos fazer passos maiores que as pernas. Eu vou no meu limite de reivindicação da parte financeira e pessoas competentes e profissionais analisam esse pedido e me devolvem. Bom, um desses jogadores contratados, que já devem estar certos, é o Serginho, que está lá na Turquia. E o outro a gente vai tentar descobrir aí, né? Esse meia aí que não pode vazar. Bom, galera, resumindo, achei uma coletiva sem muitas respostas e soluções concretas, né? Mais do mesmo, digamos assim. Esperava mais depois de todo esse silêncio. Ele se esquivou de algumas respostas, admitiu os erros, mas meio que condicionou a correção deles no que tange a contratações. A grana que ele solicitou junto à 777 e ainda não foi aprovada para ter disponível na próxima janela. Senti também que a SAF ainda meio que patina em termos administrativos e não tem um senso assim de urgência. Ao meu ver, né, preocupou o torcedor afirmando que 80% do elenco já está formado e errou ao comparar algumas situações do Vasco com a de outros clubes. E sobre essa retomada de curso, deu a entender que o prazo máximo para as mudanças, se acontecer, seria até a próxima janela. Se nada mudar até lá e o Barbieri não entregar o resultado em campo, pode sim acontecer mudanças. E vocês, como viram essa coletiva do Brax aí? Comenta aí embaixo do vídeo. Gostaria muito de ler a resposta de cada um de vocês. Bom, estou indo nessa, estou encerrando esse longo boletim, mas amanhã estou de volta. Um grande abraço e até lá.